Pai do Senhor, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a depender da hora que você vai ver esse vídeo. Eu queria aqui deixar uma palavra de reflexão, algo ao qual falou muito ao meu coração. Eu faço questão de compartilhar. Falei aqui algumas vezes, mas vou tornar a repetir. Quando estava distante dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, eu usava os meios digitais, os meios de comunicações para postar inúmeras coisas. E algo ao qual eu coloquei diante do Senhor, que eu iria usar todos os meios possíveis para anunciar essa palavra. Ainda que para uma pessoa, ou ainda que ninguém coloque em prática, mas que a minha parte de anunciar, tanto de forma presencial, como usando os meios de comunicações digitais, eu iria anunciar essa palavra. E eu queria falar algo nessa noite sobre comportamentos nossos mediante a cenários opostos, do que nós podemos produzir para Cristo, para o reino e, por que não dizer, para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 23, somente o verso 43, porque no decorrer da palavra iremos falar acerca de outros versos. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 23, somente o verso 43, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou ler mais uma vez. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Espírito Santo, toma total primazia, Senhor, dessa palavra, e que fale a corações de uma forma toda especial. Não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir para o louvor do teu santo nome. Lucas aqui está narrando acontecimentos da crucificação de Cristo. Se nós formos observar Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um narra de forma diferente, de narrativas diferentes, ao ponto de vista que cada um presenciou. E aí eles tentam explanar de forma clara cada detalhe da crucificação de Cristo. E me chama a atenção no verso que nós lemos, Jesus respondendo, detalhando, declarando para um dos malfeitores que estavam com ele na cruz do Calvário, um à sua esquerda e outro à sua direita. E aqui Jesus está quebrando um silêncio. Jesus está quebrando um silêncio para um pedido de socorro que foi feito de um dos malfeitores, de um dos ladrões que estavam com ele na crucificação. Volto a dizer, uma à sua esquerda e outro à sua direita. Interessante que, quando eu digo que Jesus quebra o silêncio, é porque o que antecede a fala de Cristo aqui no verso 43, Jesus permanece em silêncio com esses dois malfeitores
em ocasiões que nós vamos aqui detalhar. O capítulo 23 de Lucas, ele é muito rico em que Jesus trabalha no silêncio e que nós devemos aprender com Cristo que há situações que nós temos que permanecer em silêncio. Quando Jesus está na cruz, aqui ainda no capítulo 23 de Lucas, os líderes religiosos, juntamente com os soldados romanos, zombam de Jesus, fazem chacota. E a Bíblia narra que Jesus, a partir do verso 38, que havia dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda. E após os soldados romanos e os líderes judeus estar zombando de Cristo, um dos malfeitores se vira para Jesus e diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Em tom de desmerecer a Jesus, em tom de zombaria. No verso 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Observe, aquele homem ouvia falar de Jesus, porque ele declara: se tu és o Cristo. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é a postura de Jesus. Jesus permanece calado perante uma afronta. Jesus permanece calado. E aqui eu já abro um parêntese para perguntar para você, mediante as perseguições, mediante as críticas, quem sabe calúnias, qual tem sido a sua postura? Tem se preocupado em se justificar ou tem permanecido em silêncio, confiando naquele que é dono de tudo, que é justo e verdadeiro? Jesus permanece calado. Em 2 Timóteo, se não me falha a memória, no seu capítulo 3, no seu verso 12, diz assim: aqueles que piamente querem seguir a Jesus padecerão perseguição. Nós vamos padecer perseguição, é por amor a Ele. É por amor a Ele. Algumas pessoas não entendem. Ah, mas evangelista, eu sou uma pessoa que não persigo ninguém. Eu sou uma pessoa que ajudo todo mundo. Eu sou uma pessoa que tem um nome a zelar. Amém? Glória a Deus por isso. Mas e Jesus? Que não tinha pecado. E que por amor a mim e a você, como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Quem somos nós, queridos, para questionar alguma coisa perante perseguições, perante calúnias e difamação? Quem sabe você está enfrentando algum tipo de batalha no seu ministério, na sua chamada, e tem vindo em sua mente a vontade de parar. Quem sabe até se comparando com outras pessoas, que você percebe que não tem uma vida de retidão como você tem, e você vai querendo colocar como parâmetro: ei, justo é Cristo. Chamaram Jesus de bom, e ele diz: bom é meu Pai. Então observe que Jesus, sem pecado, sendo blasfemado por um ladrão que merecia estar ali,
se permaneceu calado. Ei! Há um Deus justo que contempla tudo da minha vida e da sua vida. E o silêncio de Cristo levanta um defensor, o outro ladrão. O outro ladrão se levanta para defender Jesus. Vamos acompanhar? Verso 40 de Lucas 23. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Levanta o defensor de Cristo, mas Jesus permanece calado. Jesus permanece calado. Observe que esse outro homem também conhecia Jesus. Porque ele diz: nós merecemos, mas esse homem aí não. Como se dissesse: eu conheço ele. Eu conheço as práticas dele. Eu tenho acompanhado a sua caminhada. É um homem íntegro. É um homem de Deus. Ele não merece. Mas nós sim. Pelos nossos atos, nós merecemos estar aqui. Que bom ver alguém defendendo outra pessoa da sua integridade. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção é a postura de Jesus novamente. Jesus permaneceu calado na crítica. Jesus permaneceu calado na perseguição. Jesus permaneceu calado perante as blasfêmias contra ele. E agora no elogio, porque houve elogio de alguém que estava em pecado, reconhecendo alguém que era íntegro. Aí se cumpre até o que Provérbios diz: que não sejam nossos próprios lábios a nos louvar, mas os lábios alheios, os lábios do outro, ou seja, que outra pessoa venha nos elogiar. E observe que mesmo esse outro homem defendendo Jesus, elogiando ele, Jesus permanece calado. Eu quero te perguntar, qual a sua posição? Como você reage aos aplausos, aos elogios? Porque muitas das vezes é notório eu e você clamar ao Senhor quando somos criticados, quando somos perseguidos, caluniados. Meu Deus, atenta para a minha situação. Amém. Tem que orar mesmo. E quando somos elogiados, como é que eu e você reage? Porque uma coisa é alguém chegar para mim e dizer: Deus abençoe o evangelista Gerson, homem de Deus. Deus é na sua vida. Tenho visto a mão do Senhor sobre ti. E eu dizer amém. A glória é para Cristo. Deus abençoe, irmão. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Amém. Mas aqui dentro, que só Jesus conhece. E aqui dentro, como é que nós temos reagido? Será que temos nos mantido em silêncio como Cristo, reconhecendo que a glória é de Deus? Se não me falha a memória, Provérbios 27 vai dizer que a prata, ela é provada assim como o ouro. Ambos de maneiras diferentes, mas no forno, no fogo, para que se tire a impureza. Mas o homem, Deus prova através dos elogios. Provérbios 27, se não me falha a memória, mas eu vou colocar na descrição do vídeo. Que Deus usa, Deus compara, que de uma forma ele prova a prata, e da mesma forma ele prova o ouro. E nós, seres humanos,
nós somos provados pelos elogios que nós recebemos. Sabe por quê, queridos? Como eu disse, porque Deus conhece o coração. Deus quer ver o coração. E quantas pessoas que têm orado por algo, têm clamado a Deus por algo, e Deus ainda não concedeu, porque Deus está olhando para o coração. Se nós estamos preparados para usufruir do que Deus tem para nos dar. Porque se Deus perceber que com isso que nós estamos clamando, nós vamos nos afastar dos caminhos dele, ou vamos fazer algo em que podemos sofrer consequências desagradáveis, possa ser que Deus não permita isso acontecer. Mas há casos que pela insistência Deus até permite, porque ele concede o livre-arbítrio, mas ele avisa na sua palavra, como ele está avisando nessa noite. Para quando acontecer, o Espírito Santo trazer à nossa memória que ele avisou. De tudo que se tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então Jesus permanece em silêncio na perseguição e na calúnia. E Jesus também permanece em silêncio nos elogios. Quando alguém se levanta para defender ele, ele permanece em silêncio. Cuidado com os aplausos, porque esse mesmo povo que crucificou Jesus, muitos desses estavam em Jerusalém, quando Jesus adentrou montado numa jumentinha, e o povo gritava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus permaneceu calado. E aí vem a hora que Jesus quebra o silêncio. Jesus quebra o silêncio. Foi o texto que nós lemos no verso 43. Mas por que Jesus quebrou o silêncio? Por que Jesus não permaneceu calado? E que eu e você não devemos permanecer em silêncio perante essa situação que nós vamos acompanhar. No verso 42, após aquele malfeitor defender Jesus, Jesus calado. Reconhecer que ele era pecador, reconhecer as práticas dele, reconhecer quem era Jesus, ele faz um pedido de socorro. Verso 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, isso é muito forte. Jesus prestes a ser entregue à morte e depois vencê-la. Jesus quebra o silêncio que havia perante a blasfêmia, a crítica, com a defesa e com os elogios. Jesus quebra o silêncio, não permanece calado. Quando uma alma clama, é calabasto, camandácia. Há uma frase de Martin Luther King que diz assim: o que me assusta não são os gritos das pessoas maldosas. Não é o grito dos maus que me assusta. O que me assusta é Maia Sub Calabá. É o silêncio das pessoas boas. Quantas almas têm perecido?
E eu e você, como igreja do Senhor, temos estado em silêncio. E muitas das vezes, quando abrimos nossos lábios, é para julgar, é para criticar. Aprendemos com Jesus. Ele é Deus. Ele poderia dizer para aquele malfeitor que julgou ele, que perseguiu, mas ele permaneceu calado. Quando outro malfeitor o defende, o elogia, ele poderia também falar algo, ele permaneceu calado. E babassu, bicaia, ceia, laia, sé. Mas quando esse mesmo homem, ele diz, lembra de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não resistiu. E Jesus deu a garantia para ele. Em verdade te digo que hoje, Maia Suki, Maia Sé, estarás comigo no paraíso. Quantas pessoas, elas gostam de Jesus. Elas reconhecem que Jesus é grande. Elas até reconhecem que Jesus é o Cristo. Defendem o nome de Jesus. Não suportam brincadeiras, chacotas com o nome de Jesus. Quantas pessoas que até choram quando Jesus fala. Mas eu quero te dizer, se não houver arrependimento, se não desejar estar com Ele e reconhecer Ele como seu único Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, de nada vai adiantar eu gostar. Esse malfeitor, ele elogia Jesus. Esse malfeitor, ele defende Jesus. Quem sabe era uma pessoa que acompanhou o ministério de Cristo, contemplou milagres, maravilhas. Muitos podem dizer que ele só aceitou Jesus que estava à beira da morte. Não importa. Ele reconheceu e teve a sua alma salva. Quem disse isso? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Você que me assiste ou que irá assistir, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você dizer aonde você estiver, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, meu Senhor da glória. E eu te garanto que o Deus desta Bíblia, Ele vai te visitar onde você estiver. Aonde você estiver, Ele vai te visitar. E você pode retornar para os braços do Senhor. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, você se simpatiza com o Senhor, você gosta da palavra do Senhor, só que você necessita tomar uma decisão. Reconhecer os seus pecados, pedir perdão ao Senhor e aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E você que quem sabe está frio no seu chamado, tem pensado em parar ou se encontra parado em termos de ministério e de chamada, eu quero te dizer, quebre esse silêncio. Quebre esse silêncio.
e que seja a boca de Deus nessa terra, nessa última geração que eu acredito que é da volta de nosso Senhor e Salvador. Que essa palavra visite o teu coração, que essa palavra te fortaleça de uma forma especial, que venhamos estar em silêncio mediante as perseguições, porque Deus vê tudo, Ele é justo. Que venhamos estar em silêncio mediante os elogios. Que Deus venha sondar o nosso coração e entender que a glória é dele, que não queremos a glória dele, que a nossa alegria é de servi-lo, mas que venhamos quebrar o silêncio a pedidos de socorro. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se há festa no céu por um pecador que se arrepende, agora imagine a alegria do Senhor por uma pessoa que quebra o silêncio para proclamar essa palavra, para ajudar o necessitado, para estender as mãos para aquele que está caído, para estender os ombros para aquele que está enfraquecido na fé. Que eu e você seja essa pessoa dia após dia. Que venhamos nos colocar como Isaías, que após o Senhor fazer uma grande obra, purificar os seus lábios e a sua vida, e o Senhor fazer uma pergunta, não para ele, mas o Senhor falando para todos: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías disse, Isaías capítulo 6, se não me falha a memória: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que eu e você seja essa pessoa, seja através das mídias, seja presencialmente nas escolas, nos trabalhos, na vizinhança, em nossa família, que venhamos ser esse instrumento de amor do Senhor para as almas que estão perdidas, seja através de orações, de intercessões, através de contribuições financeiras, mas que através de nossas vidas, que venhamos quebrar o silêncio para anunciar essa palavra que cura, que liberta e que renova. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, no santo nome de Jesus.